Fala, meus amores, bem-vindo a mais um vídeo do canal Desperte. Meu nome é Tatiane Almeida e hoje nós daremos sequência na nossa série de vídeos sobre as 7 leis herméticas, as 7 leis universais na prática, de maneira simplificada. E nós já estamos indo para a 6ª lei, passo rápido, né? E eu estou amando. A lei de hoje que nós vamos falar é a 6ª lei, o princípio de causa e efeito. E eu vou ler para vocês o que o axioma nos diz. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso nada mais é que o nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de casualidade, mas nada escapa da lei. O que ele está dizendo aqui? Que tudo é lei de causa e efeito. Tudo tem sua causa e tudo tem seu efeito, né? O acaso, a sorte, o azar, ou aconteceu por acaso, nada mais é do que o nome dado a uma lei não reconhecida, a lei que não está sendo reconhecida. Então, quando a pessoa ela não tem acesso, não conhece sobre as leis, ela acha que é coisa do acaso, ou é sorte, ou é azar, ou é coisa do destino, e não, né? Tudo tem causa e efeito, né? Se eu soltar esse livro, ele vai cair. A causa foi o quê? Soltar o livro. Cair foi o quê? O efeito, né? E essa lei foi uma das primeiras leis que eu vi nítida assim na minha vida, antes mesmo de saber que existiam 7 leis universais que regiam esse universo, né? Então, muito antigamente, quando eu iniciei não sei se vocês já viram meu primeiro vídeo, né? Postei aqui, que eu comecei na igreja, meu processo de autoconhecimento foi porque eu ficava questionando, me falavam algumas coisas, e na prática eu via que não era nada daquilo, né? E eu ficava questionando, e essas contradições me levavam a ficar perguntando e questionando realmente aquilo que estavam me ensinando se era verdade ou se não era verdade, né? E eu sempre falava, mesmo sem saber das leis, eu falava, gente, se eu colocar a minha mão no fogo, não foi porque o diabo tá me castigando, porque tudo me falava que era castigo do diabo, que o diabo não sei o que o diabo não sei o que lá, tudo era o diabo. E eu falava, gente, não existe isso. Se eu colocar a minha mão no fogo, eu vou me queimar, porque eu estou escolhendo colocar minha mão no fogo. O que o diabo tem a ver com isso? Então, tipo assim, não tem esse negócio de diabo te castigou, que Deus tá te castigando, que... Não, é causa e efeito. Sabe? Você escolhe ter uma ação e você vai ter o efeito daquela ação que você escolheu, sabe? E tanto que nós estamos tão ensinados, digamos, o contrário do que realmente é, né? Pra ficar uma linguagem mais tranquila de se falar, que quando a gente tá com uma dor de cabeça, o que a gente faz? Trata quem? O efeito. A gente trata o efeito, a gente toma um remedinho para aliviar aquela dor de cabeça. Quantas vezes ou quantas dores de cabeça você vai ter para pensar em investigar a causa, investigar o que você está fazendo que está te gerando aquela dor de cabeça? Porque a gente foi ensinado a simplesmente tratar o quê? O efeito, e não é no efeito. O efeito a gente não pode fazer nada. O efeito é efeito. Já foi. O efeito simplesmente é o efeito da causa que a gente criou. Então, não é no efeito, é na causa, é na raiz, sabe? Então, quando o alquimista, né, quando a gente tem acesso a esses conhecimentos, para onde que a gente vai? Para a raiz. A gente vai tentar descobrir, peraí, eu não estou gostando dessa situação. Qual que é a causa que eu estou produzindo que está me gerando esse efeito que eu não estou gostando? E aí você vai aonde? No seu poder, que é a causa. A gente não cria as causas, nós criamos as causas. E a vida é só o efeito. Aqui dentro é a causa, aqui é a causa. A vida é só o efeito. Então, aí vamos pro mentalismo de novo, sabe? Então não é mudar aqui fora, aqui é só efeito. A gente tem que mudar aqui. Aonde está a causa? Aqui, no mental. Mudamos o mental e o efeito automaticamente muda. Então, para você ver como nós somos ensinados dessa forma, a tratar sempre o quê? O efeito.
e não investigar a causa. Já cansei de ir em hospitais, em médico, às vezes, quando eu ficava mais doente, né, há muito tempo atrás, graças a Deus, e tipo, o médico nem falava nada, tá com virose. Tá, e o que ele fazia? Prescrevia lá os mesmos medicamentos, que eu tenho certeza que você também já passou por isso, já tomou, os mesmos medicamentos, quando tava uma coisa muito crítica, te dava um soro na veia, né, e tratava quem? O efeito. Raramente se tenta investigar a causa, sabe? Eu já passei por isso por diversas vezes. Então, olha só como nós somos ensinados a remediar, sabe? E não a mudar o quê? A causa. Então, essa lei, ela nos ensina o tempo todo. Quando a gente tem conhecimento, gente, a lei de causa e efeito, entende a lei dessa forma, a gente muda. Porque se tem uma coisa que não vai mentir, nunca vai mentir, é a lei de causa e efeito. Então, a lei de causa e efeito, ela está aqui sempre nos orientando e nos dando clareza até de todas as coisas, né? Então, se está acontecendo alguma situação que eu não estou gostando, que não está agradável, sabe? Eu vou fazer o quê? Eu vou mudar a causa. E uma coisa que ajuda muito a gente a mudar as causas, sabe o que é? São as nossas memórias. Igual eu tava passando por uma situação, um tempo desse, de um pouco de desânimo, sabe? Pra poder fazer as minhas atividades do dia a dia, fazer provador. Tava cansada um pouco de fazer provador, sabe? Porque são anos fazendo as mesmas coisas e tem dia que você não tá afim. E aí eu peguei e falei assim, cara, por que eu tô desanimada? Por que eu não tô com vontade de fazer? E aí eu puxei na memória. Eu falei assim, como era quando eu comecei? O que eu fazia de diferente quando eu comecei? Gente, quando eu comecei, era uma paixão que eu tinha, era um amor que eu tinha. E vou te falar, eu não tinha... Eu fazia por amor mesmo, sabe? Eu não tinha responsabilidade de ter funcionários, de ter uma estrutura, de ter responsabilidades para você poder arcar com aquilo. Então, era muito mais diversão, sabe? Do que responsabilidade. Eu comecei pela internet, então, tipo, eu não tinha custo de nada, era só as roupas, eu ia lá, provava e tirava foto. E aí, como a estrutura da loja, quando eu fui para uma loja física, quando as coisas começaram a aumentar, quando começou a realmente virar uma empresa, começaram a vir diversas responsabilidades. E quando vem responsabilidades, você, às vezes, sem perceber, mesmo sabendo de tudo, estudando tudo, você se pega o quê? Se cobrando. E aí você não faz mais as coisas por diversão. Você faz as coisas porque você tem que ter responsabilidade para fazer as coisas, porque você tem diversas coisas para poder assumir a responsabilidade. Só que muitas vezes a gente esquece de se deleitar no rio da vida, né? Eu sempre falo para você, eu até falei no vídeo anterior, que muitas vezes quando eu mais tenho resultado é quando eu tô, tipo, desencanada total, me divertindo, sabe? Mas nesse processo, até eu entender isso, houve diversas vezes que eu ficava me forçando, sabe? Não, eu preciso fazer um provador porque chegou várias novidades, senão as pessoas não vão ver, ninguém vai comprar nada, sabe? Então, tipo assim, eu tive que aprender a vencer esse tipo de pensamento, porque esse tipo de pensamento é um pensamento de escassez, né? Eu tenho que fazer isso porque senão eu não vou ter isso. Não existe isso. A gente que está nesse caminho de autoconhecimento sabe que tudo foi pra gente com facilidade, alegria e glória. Entende? Então, se tem um dia que você não está afim, tem um dia que você não está afim de fazer aquilo que você faz todos os dias, não tem problema. A minha centelha fala pra mim, cara, descansa hoje, não vai fazer provador. Mas o que a mente faz? Fica falando pra você. Não, você não vai fazer? Como assim você não vai fazer? Se você não fizer, ninguém vai saber o que tem aqui. Você tem que fazer, sabe? E eu me peguei, por um período, me forçando a fazer isso. E quando a gente se força a fazer isso, muitas vezes você não tem o efeito que você tinha antes. Porque, olha só, a intenção já mudou completamente. Eu não tô fazendo por diversão, eu tô fazendo por obrigação. Isso não existe pra gente, não é? Tudo não flui, não é esforço, não é trabalho duro, sabe? É diversão, é leveza, é amor. Esse é o lugar que eu amo estar. Então, se hoje eu não tô afim de fazer o que eu faço todos os dias, tá tudo bem. Eu tenho que ouvir também a minha vontade, sabe? Você tem que ouvir o seu desejo, o que você está sentindo no momento. Então, não fique forçando as coisas. Confia no todo.
Entende? Eu aprendi isso, né? Foi um processo. E aí eu peguei e falei assim, cara, eu vou puxar na minha memória o que eu fazia antigamente, que eu tinha resultados assim estrondosos, tal, e eu amava fazer isso daqui. Aí eu lembrei, eu não tinha obrigações. Eu me sentia livre, eu fazia por diversão, eu não fazia porque eu tinha, olha só como um pensamento muda completamente a situação. E as memórias não é ficar revivendo o passado, mas as memórias elas têm que ser usadas da maneira correta. Usar as minhas memórias nesse momento foi maravilhoso para me levar naquele lugar onde tudo começou. E quando eu voltei lá no início, eu vi o que estava faltando no meu momento agora. Sabe o que era? Era essa leveza, era essa alegria de fazer as coisas por diversão e não por obrigação. E aí eu entendi isso. Eu falei, a causa que eu produzia antes era leveza, era com alegria. A causa que eu estou produzindo agora é por obrigação. Olha só o que está por trás dessa causa que eu estou fazendo. Era a atitude era a mesma. Eu fazia provador lá e eu faço provador aqui. A diferença é que antes eu fazia por diversão e hoje eu estou fazendo por obrigação. Bingo! Então o que eu fiz? Mudei a causa. Falei, tá, então eu vou mudar. Então se o segredo é fazer por diversão, hoje eu não estou a fim de fazer. Hoje eu vou fazer outra coisa que a minha centelha vai me orientar o que eu vou fazer. E muitas vezes é só relaxar. Vai tomar um café, sai um pouco daqui, vai fazer alguma coisa. Desconecta um pouco daqui, sabe? Muitas vezes a gente tem que nos desconectar do nosso trabalho ou de qualquer coisa que, sabe, não esteja fluindo no momento, para que você venha se conectar da maneira correta, né? Mais vale 10 minutos de meditação do que um dia inteiro de trabalho duro, lembra? E ter essa percepção é muito importante. Então a lei de causa e efeito tá me ajudando o tempo todo e ela me ajudou nisso. Então eu entendi que a causa que eu produzia era com leveza, com alegria, com amor e com vontade. Tipo, gente, sério. Eu não via a hora passar. Eu terminava assim, tipo, eu terminava de atender a última cliente, às vezes era meia-noite, porque tipo, as peças chegavam num dia, eu tirava foto com todas as peças no mesmo dia. Quando eu terminava de tirar as fotos, eu editava as fotos, eu terminava de mandar a foto pra cliente, tipo, sei lá, era 9, 10 horas da noite. Vocês acreditam nisso? E eu ia dormir, tipo, 1, 2 horas da manhã respondendo cliente. Juro pra vocês. E eu, tipo, saía pra receber mercadoria, tipo, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã. Eu não sentia sono. Tinha dia que eu nem comia. De tanta empolgação e amor que eu tinha por fazer aquele negócio. Vocês acreditam nisso? Tá aí a diferença. E hoje eu tenho uma super estrutura e eu me peguei fazendo o quê? Sem vontade de fazer. Muito menos, tipo assim, olha, sei lá, 3 looks. Entende a diferença? Quando você faz com leveza e alegria para quando você faz com obrigação, muda tudo. Então, olha como a causa e efeito, ela tá nos ajudando o tempo todo. Então, se você estiver passando por qualquer coisa que você não está gostando, que não está fluindo, que não está dando o resultado que você quer, vamos investigar o que é que você está fazendo que está te dando esse efeito. Use as suas memórias. Se você já fez isso alguma vez, vá na sua memória, puxe na sua memória como era que eu fazia naquela época, que eu gostava tanto, que era tão leve, que era tão divertido. Você vai saber, a sua centelha vai te orientar, ela vai te ajudar. Então, gente, tudo é causa e efeito. Não existe acaso, não existe coincidência, não existe... É causa e efeito. Então, todo o efeito tem sua causa. Se eu fiz alguma coisa que eu não gostei, tá? Eu vou experimentar agir de uma outra forma quando essa situação voltar pra mim, né? E como eu já falei em um dos meus vídeos, né? As situações repetitivas, elas fazem isso pra nos ajudar, né? Muitas vezes, quando vem aquela mesma situação que você fala, você tá de brincadeira? De novo está acontecendo comigo, mas de novo eu tô atraindo isso. Sabe por quê? Porque você está fazendo a mesma causa que você fez todas as vezes. Se essa situação está se repetindo de novo, é porque você precisa produzir outra causa, diferente da que você produziu todas as outras. Então, se todas as 78 milhões de vezes você agiu de uma forma, experimenta hoje agir de uma forma diferente das outras. Você vai ter uma coisa, eu te garanto, o seu efeito vai ser diferente. Pode não ser ainda o esperado, mas vai ser diferente. Entende?
Então, enquanto, nessas situações repetitivas, enquanto a gente não tiver uma outra postura de acordo com aquilo que a gente precisa aprender com a situação, ela vai voltar, ela vai voltar, ela vai voltar, até você produzir a causa diferente, para que você passe de fase e vá para a próxima. Então, olha só a causa e efeito aí de novo. A causa e efeito, ela está em toda parte, nos ensinando o tempo todo. Quando a gente se abre, a gente consegue ver as leis nítido e claro, atuando em tudo e todos. Então é isso, meus amores. Se ficou alguma dúvida, a causa e efeito, ela é super simples, né? Eu dei até tipo um exemplo meu assim para ficar bem claro, mas e muitas vezes ajudar vocês também, que às vezes a gente tá passando pelas mesmas coisas, né? E de repente um exemplo assim fica fácil da gente conseguir captar a mensagem. Então é isso. Se ficou alguma dúvida sobre a lei de causa e efeito, deixa aqui nos comentários, tá? Deixem também sugestões para os próximos vídeos. Eu não vejo a hora de vir aqui falar para vocês sobre a técnica da transmutação mental, que é uma técnica maravilhosa. Depois da última lei, eu vou vir gravar para vocês esse vídeo com a técnica da transmutação mental. Eu tenho uma história com essa técnica, tenho até uma tatuagem aqui, não sei se dá para vocês verem, depois eu vou mostrar sobre a transmutação mental, a primeira vez que eu fiz a transmutação. Então, assim, essa técnica é uma técnica muito especial pra mim. Tenho feito ela todos os dias, inclusive. São todo santo dia. Isso tem me trazido efeitos, assim, efeitos maravilhosos. E eu quero vir passar pra vocês essa técnica, que eu tenho certeza que, assim como tem feito milagres e maravilhas na minha vida, também vai fazer na vida de vocês, tá? Então, um beijo no coração de todo mundo e até a próxima.